Você encontrou? Provérbios capítulo 31, verso 28, diz assim: seus filhos se levantam e a chamam bem-aventurada. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres são virtuosas, mas você supera todas elas. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos por essa manhã, por tudo que já aconteceu aqui. Senhor, os louvores, as orações, momento de dízimos e ofertas, momento da comunhão. Senhor, muito obrigado. Mas agora chegamos a esse momento tão especial, que é o momento da ministração da Tua Palavra. Senhor, e para isso nós consagramos a Ti os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos, Senhor, para que nenhuma distração, seja ela interior, seja ela exterior, que nada nos atrapalhe nessa manhã. Que possamos ouvir a Tua voz de uma forma clara e objetiva. Que possamos sair daqui melhores da forma como entramos. E eu tenho certeza que o nosso coração estará aberto para receber a Tua boa semente, a Tua boa palavra, e que essa semente possa prosperar, que ela possa frutificar e apresentar frutos de adoração e de exaltação ao Teu santo nome. Muito obrigado. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Pode tomar aí o seu assento. Bom, quero apresentar o título da mensagem dessa manhã, que é Mães que carregam filhos e mães que carregam propósitos. Repita comigo. Mães que carregam filhos e mães que carregam propósitos. O texto de Provérbios, capítulo 31, verso 28 e 29, faz uma declaração espetacular. Olha o que o texto diz. Seus filhos se levantam e a chamam bem-aventurada. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres são virtuosas, mas você supera todas elas. Irmãos, existe algo poderoso na maternidade da Bíblia. Porque muitas vezes nós, quando olhamos para grandes homens de Deus, nós esquecemos que antes do altar, antes da vitória, antes da glória, existe um ventre. Ainda percebemos também que antes de existir um libertador, existia uma mãe que protegia. Antes de existir um profeta, houve uma mãe que chorou. Antes de existir um discípulo, houve uma mãe que ensinou dentro de casa. Veja, a Bíblia mostra homens que mudaram gerações, que mudaram situações, que mudaram histórias. Mas por trás deles quase sempre existia uma mulher sustentando esses processos invisíveis. A verdade é que muitas mães carregam filhos, mas algumas carregam propósitos. Amém? Amém. E talvez o mundo nunca veja. Talvez o mundo nunca verá as lágrimas dessas mães. Talvez o mundo nunca verá as orações dessas mães, os medos que elas enfrentam, as renúncias que eu sei que muitas de vocês aqui fizeram por conta dos seus filhos. Mas independentemente do mundo não ver, independentemente das pessoas não enxergarem, independentemente até dos seus filhos não enxergarem isso, eu quero dizer que o céu viu isso. Eu quero dizer que o Senhor, Ele contempla o seu coração, mãe. Porque existem mulheres que não apenas geram vidas, mas geram destinos. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Então nessa manhã eu gostaria de rapidamente tratar de alguns exemplos de mulheres que nos inspiram na palavra do Senhor. E o primeiro exemplo é Eunice, mães que formam antes do mundo ver. Eunice, se você não sabe, ela foi mãe de Timóteo. Timóteo, discípulo de Paulo, um grande homem de Deus, ainda muito jovem. Mas o interessante é que quando você olhava para a vida de Timóteo, você via que existia uma mãe que cuidava dele. Assim também como a sua avó Lloyd. O interessante é que Timóteo, ele prova para nós que aqueles que são criados por vó podem dar certo. Aqueles que foram criados por vó podem sim ser homens e mulheres de Deus. Quantos aqui foram criados por vó? Você foi criado por vó? Fica com vergonha não, levanta a mão aí. Glória a Deus. Deus continue abençoando a sua vida. E Timóteo é um exemplo desse. Veja o que diz a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 5. A fé sem fingimento, que primeiro habitou em sua mãe Eunice. Como eu disse, Paulo discipulou Timóteo. Mas antes de Paulo existir no caminho de Timóteo, Eunice, sua mãe, formava fundamentos nele. Fundamentos que eram invisíveis.
Porque quando você abre a sua Bíblia e você vê Timóteo ali sendo um jovem que se destaca, sendo um jovem que é discipulado por um dos maiores apóstolos, o apóstolo Paulo, nós achamos que Timóteo, ele caiu de paraquedas ali, mas na verdade não. Timóteo, ele foi ensinado. Timóteo, ele foi levado para a casa do Senhor. Timóteo, ele foi ensinado na palavra por uma mãe que em todos os momentos cuidou. Em todos os momentos teve o cuidado. Antes do mundo ver meu filho, eu cuidarei dele dentro de casa. Eu formarei um homem, eu formarei um servo de Deus. Então eu sei que você, mãe, você é mulher que está aqui. Eu sei que você está formando um homem e uma mulher de Deus. Por mais que muitos um dia olharão para o seu filho, para a sua filha e dirão para eles: olha, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, que bênção, que palavra, que louvor. Mas antes dele chegar nesse processo, é verdade que você renunciou, é verdade que você orou, é verdade que você ensinou, não apenas o ensinou, mas ensinou no caminho. E isso é profundo, meus irmãos. Eunice, essa mãe, ela tinha essa preocupação em não apenas formar o homem, mas formar um servo. E eu creio que aqui nessa igreja existem mulheres de Deus, mães, que estão formando discípulos servos, amém? Veja, o altar público de Timóteo começou no secreto da casa dele. O momento de destaque dele não foi quando ele começou apenas a andar com Paulo, a ser discipulado por Paulo, mas o altar público de Timóteo foi dentro da sua casa, dentro do seu próprio lar. Veja, hoje muitos filhos querem, hoje muitas mães querem os filhos brilhando, querem os filhos se destacando como homens de Deus, diante dos homens, mas não entendem que caráter não nasce no altar. O caráter de um pastor, o caráter de um pregador, o caráter de um homem de Deus, de alguém que louva o Senhor, não começa aqui. Ele começa dentro da casa. Ele começa nos momentos de discipulado. Ele começa nos momentos de devocional. Ele começa nos momentos em que um filho olha para sua mãe e enxerga uma mulher de Deus. Uma mulher que ora, uma mulher que lê a palavra, uma mulher que tem princípios. Então veja que o destaque de um homem e de uma mulher de Deus começa dentro da sua casa. Veja, meus irmãos, existem mães que oram sem ninguém ver. Existem mães que ensinam sem reconhecimento. Existem mães que corrigem sem aplauso. Mas a verdade é que essas mães estão construindo homens e mulheres para Deus. Amém? Amém. Se você está construindo um homem e uma mulher de Deus, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Veja, Paulo revelou o ministério de Timóteo, mas Eunice construiu o coração dele. Então você que almeja algo na obra do Senhor, você que um dia quer ser um homem, uma mulher de Deus, saiba de uma coisa: foi a sua mãe que construiu dentro do seu coração um coração de servo. Amém? Amém. Segundo exemplo, Ana, mães que transformam dor em propósito. Olha o que diz, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso 27. Por este menino eu orava. Repita comigo. Por este menino eu orava. Ana, essa mulher tão conhecida. O interessante é que essa mulher, ela entra no templo chorando, mas sai desse mesmo templo carregando uma promessa. Aleluia. Talvez você entrou aqui nessa manhã chorando por alguma coisa. Talvez nesse dia das mães você se pergunta: por que eu não sou mãe? Por que eu não consigo? Por que eu não alcancei isso? Saiba que você vai sair daqui com uma promessa em nome de Jesus. E essa promessa vai te alcançar. E veja, meus irmãos, aqui está a chave. A chave que revela um segredo maravilhoso. Ana, ela não pede apenas um filho, ela entrega o filho antes mesmo de receber. Antes mesmo de nascer. Sabe o que é isso? Isso é maturidade espiritual. Só é maduro espiritualmente aquele que oferece a Deus algo antes mesmo de ter. Aquela pessoa que oferece: Senhor, eu vou te entregar isso, eu vou te consagrar isso. E talvez Deus lá de cima fica perguntando: mas olha, eu nem te dei isso ainda. Mas eu tenho certeza que ao mesmo tempo Deus, ele contempla essa fé no coração, essa declaração de você receber algo mesmo antes de você receber. Porque existem pessoas que pedem para possuir. Ana pediu para consagrar. Aleluia. Ela pediu um filho, não para ser posse dela, mas para consagrar ao Senhor. Samuel nasceu de uma mulher ferida, mas foi levantado para restaurar uma nação inteira. Ei, mãe, deixa eu te falar.
você está criando um homem, uma mulher que vai mudar essa geração. Você está criando uma criança que vai gerar uma transformação. Mas para isso acontecer, ele vai olhar para você, ele vai precisar enxergar uma Ana. Ele vai precisar enxergar uma mulher de Deus. Uma mulher que não apenas reconhece que ele é seu filho, mas que reconhece que esse filho é consagrado ao Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Veja, meus irmãos, tem mães que acham que estão apenas sobrevivendo às dores. Mas Deus, Ele está gerando dentro do sofrimento delas. Mesmo no momento de dor, mesmo no momento de sofrimento, mesmo no momento de choro. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus está gerando algo melhor, algo maior dentro de você, em nome de Jesus. O ventre que chorou em oração gerou um profeta. Você pode dar glória a Deus por isso? Terceiro exemplo, a mulher Sirofenice. Mães que não desistem. Repita comigo, mães que não desistem. Essa mulher estava um dia passando por uma situação mais difícil da vida dela, mais difícil que ela enfrentava com a sua filha. E eis que ela viu o mestre, eis que ela viu a solução passando na sua porta. E o que diz o texto de Mateus capítulo 15, verso 22? Ela declara: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Sabe o que é mais impressionante aqui? Muitas pessoas, quando declararam isso para Jesus, o cego, Bartimeu, tantos homens e mulheres que fizeram isso, a mulher que sofria do fluxo de sangue, muitas pessoas foram até Jesus e declararam: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Pensando neles mesmos, pensando nas suas feridas, pensando nas suas dores, pensando nas suas deficiências. Mas essa mulher não. Ela diz: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Não era para ela. Não era para ela. Por mais que ela estivesse sentindo dor. Mas o impressionante é isso. O problema não era dela, o problema era da filha dela. Mas ela agiu como se aquele problema fosse dela mesmo. Ela agiu como se ela estivesse sofrendo o que a filha dela estava sofrendo na pele. Eu sei que muitas vezes uma mãe sofre muito mais do que um filho. Eu sei que em muitas situações um filho pode estar sentindo uma gripe, uma dor, mas a mãe está sentindo muito mais. E essa mulher, mesmo sentindo dor, mesmo sentindo uma dor na sua alma, ela se levanta, ela enxerga uma esperança e ela vai até Jesus. Mas a dor da filha virou uma batalha da mãe. E mesmo diante disso, mesmo diante do silêncio, mesmo diante da resistência, mesmo diante da humilhação, sabe o que essa mulher fez? Ela permaneceu. Repita comigo, ela permaneceu. Tem mães que continuam lutando pelos filhos, mesmo quando os próprios filhos já desistiram de si mesmos. Existem mães que continuam. O filho não quer mais, o filho não tem mais força, o filho já desistiu. Mas essas mães não, elas continuam. Elas permanecem. Elas continuam no único intuito, que é salvar, que é transformar. Assim como essa mulher, ela não desistiu. Veja, meus irmãos, tem mães que continuam de joelhos, mesmo quando ninguém mais acredita. A sociedade já desistiu, os amigos já desistiram, até mesmo a igreja já desistiu desse jovem, desse filho. Mas a mãe não. Aleluia. A mãe, ela continua. Glória a Deus. A mãe, ela permanece. A mãe, ela ajoelha muitas madrugadas. Ela perde noites de sono, orando e declarando o milagre antes dele acontecer. Amém? Amém. E olha o que aconteceu nessa situação. Essa mulher, ela diz isso para Jesus. Ela declara isso para Jesus. E naquele momento Jesus olha para ela e diz: Ei, mulher, grande é a sua fé. Aleluia. Grande é a sua fé. Não foi a necessidade da filha que moveu Jesus, mas foi a esperança da mãe. A esperança daquela mãe que moveu Jesus. Veja, meus irmãos, tem mães que sustentam filhos na oração até que o céu responda. Deixa eu te falar uma coisa, você pode não estar ouvindo nada agora, você não está vendo a situação mudar agora, você pode não estar vendo um milagre chegando, mas deixa eu te falar uma coisa, o céu está se movendo ao seu favor. Aleluia. O céu vai se abrir ao seu favor, e nesse grande dia você vai glorificar a Ele pelo teu milagre que já está chegando em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Quarto exemplo, a viúva de Sarepta. Mães que continuam mesmo no limite. Olha o que diz o primeiro livro de Reis, capítulo 17, verso 12. Apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida.
Aqui vemos um exemplo tão maravilhoso de uma mãe que sabia que estava no limite, uma mãe que sabia que não tinha mais o que oferecer, uma mãe que sabia que estava chegando o ponto final, mas ainda assim ela não parou. Ainda assim ela não ficou parada, ela não ficou estática, ela continuou pensando na refeição dos seus filhos, mesmo quando não havia mais esperança, mesmo quando não tinha mais chance. Olha só, ela estava no limite, a última refeição, a última esperança, as últimas forças, e ainda assim ela continuava tentando alimentar o filho, porque é isso que faz uma mãe. É isso que faz uma mãe. Quando nós olhamos para o reino animal, nós vemos, meus irmãos, na cadeia alimentar, nós vemos, por exemplo, o leão. O leão, ele é o rei da selva, como nós assim conhecemos. Ele tem um rugido maravilhoso, ele tem uma presença maravilhosa. Mas quem cria os filhos é a leoa. A leoa que protege, a leoa que caça, a leoa que vai atrás, a leoa que movimenta o bando. O leão pode estar ali, parado, posicionado, com aquela juba enorme, mas são as leoas, são as mães que protegem. Essa semana eu estava vendo alguns vídeos na internet de alguns filhotes que estavam brincando com os pais. Alguns filhotes de leão que estavam brincando com os pais leão. E aí o leão de vez em quando ali dava uma patada no filhote. Meus irmãos, para quê? A leoa aparecia do nada e olha, descia o sabão naquele leão. E ele, sabe o que ele fazia? Nada. Ficava paradinho. Por quê? Porque isso é uma mãe. Isso é uma mãe. A mãe, ela não olha para, é maior do que eu. Esse problema é maior do que eu. Esse problema eu não vou conseguir. Não, a mãe não olha para isso. Uma mãe não enxerga isso. Ainda mais quando o problema está envolvido com o seu filho. Não, ela enxerga além daquilo. Ela tira forças de onde não existem. E foi isso que aconteceu com essa mulher. Ela tirou forças de onde ela não tinha mais. Isso é um amor materno. Isso é um amor que vem de Deus. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Ela não pensava primeiro nela. Ela pensava primeiro no seu filho. Porque a mãe, ela faz isso. E veja, Deus escolhe justamente aquela casa. Deus escolhe justamente aquele cenário de escassez para manifestar a provisão dele. Para manifestar a provisão que vem do alto. Deixa eu te falar, mãe. Talvez você já chegou no teu limite. Talvez você sabe que não tem mais para onde ir. Você sabe que não tem mais para onde correr. Mas você não desistiu. Você permanece de pé. Deixa eu te falar uma coisa. A provisão está chegando em nome de Jesus. A provisão está chegando em nome de Jesus. Talvez aqui nessa manhã existem mães que estão cansadas. Talvez mães que estão sobrecarregadas. Mães que estão emocionalmente esgotadas. Talvez eu esteja falando com você. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus, ele está vendo o seu esforço silencioso que ninguém vê. Amém. Glória a Deus. O seu esforço que ninguém contempla. O seu esforço que quando você passa na rua as pessoas não conseguem perceber. O seu esforço que as pessoas do seu trabalho não enxergam. O seu esforço que até mesmo as pessoas da igreja não enxergam. Deus, ele está enxergando esse teu esforço. Aleluia. E a provisão vai chegar em nome de Jesus. Quando a força acaba, a graça de Deus começa. Amém. Você pode glorificar ao Senhor por isso? Quando a força acaba, a graça de Amém. Deus começa. Glória a Deus. Quinto exemplo, Joquebede. Mães que protegem propósitos. Você aqui está comigo? Mães que protegem propósitos. Olha o que diz em Êxodo, no capítulo 2, verso 2. Vendo que ele era bonito, escondeu por 3 meses. Esse texto nós vemos aqui que essa mãe olha para o seu filho. E aqui diz o texto, vendo que ele era bonito. Mas isso aqui eu não levo nem muito em consideração, porque toda mãe enxerga a beleza no seu filho, né? Mesmo que não ache, mas ela enxerga uma beleza, ela tira uma beleza não sei de onde, interior. Mas é isso, glória a Deus pela sua vida, mãe. Mas essa mulher olha para o seu filho e ela esconde ele por 3 meses. Veja, meus irmãos, o Egito queria matar Moisés. Como você sabe, naquela época, naquela situação, contexto, o faraó, ele havia percebido que os hebreus estavam muito numerosos, então ele levanta um decreto que todas as crianças hebreias do sexo masculino deveriam ser executadas, deveriam ser mortas. E Moisés estava nesse pacote, mas a sua mãe consegue protegê-lo,
Por quê? Porque ali havia um propósito maravilhoso na vida dele. Assim como você, mãe, protege o seu filho, porque você também reconhece que há um propósito maravilhoso para a vida dele, amém? O Egito queria matar Moisés, como eu disse, o faraó, mas Joquebede, essa mãe, ela enxergou um propósito antes mesmo de enxergar o perigo. Antes mesmo de enxergar o que ela poderia enfrentar com aquilo. Porque veja, uma mãe que estava escondendo seus filhos, não apenas o filho seria morto, mas ela também, porque estava indo contra uma ordem direta do faraó. Mas ela não pensou no perigo, ela pensou no propósito. Aleluia. Porque mães espirituais discernem coisas que ninguém mais vê. Essa mãe, ela discerniu. Essa mãe, ela pôde olhar além do que os outros enxergavam. Enquanto todos viam um bebê, ela via um libertador. Aleluia. Ela via um propósito. Amém? O cesto no Nilo não foi abandonado, não. Ela não jogou aquela criança como uma forma de abandonar, como uma forma de deixar aquela criança à própria sorte. Não, ela fez aquilo como um ato de fé. Ela fez aquilo como um ato de certeza de que Deus iria conduzir, de que Deus iria dar um destino para aquele propósito. Ela coloca o filho nas águas, mas entrega ele nas mãos de Deus. Nessa manhã, teu filho pode estar aqui, teu filho pode não estar aqui, talvez o teu filho nem esteja na presença, mas deixa eu te falar uma coisa: entrega o teu filho nas águas do Senhor, entrega a vida do seu filho nas águas do Senhor e deixa ele conduzir o caminho. Joquebede, eu penso que ela queria tentar ir nadando, ir direcionando, ir afastando ali os perigos, mas não, ela não pôde. Porque tem situação na tua vida, mãe, que você não vai poder fazer tudo, orquestrar tudo da tua vontade. Existem situações que você vai ter que entregar o controle totalmente nas mãos de Deus. E foi isso que essa mulher fez. Ela entregou o controle 100% nas mãos de Deus. E ela disse: Senhor, guia o meu filho. Aleluia. Senhor, direciona o meu filho. Veja, existem mães lutando hoje contra um sistema. Um sistema que quer destruir valores. Um sistema que quer destruir identidade. Um sistema que quer destruir princípios. Mas Deus continua levantando mulheres que protegem os seus, que protegem os destinos, que protegem os propósitos que Deus colocou na tua mão. O que você tem na tua mão, que Deus te confiou, foi um propósito. Aleluia. Em nome de Jesus. O mundo via apenas um bebê, mas Deus viu um libertador. Olhe para o teu filho. Olhe para a tua filha e enxergue nele a possibilidade de alguém que vai libertar pessoas. Enxergue nesse seu filho, nessa sua filha, uma pessoa que vai crescer no caminho do Senhor, que vai pregar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo, e vai libertar pessoas que estavam cativas. Vai levar essa palavra a lugares que você talvez nunca imaginou. Mas eu creio e eu declaro isso em nome de Jesus. O seu filho, a sua filha, será um libertador em nome de Jesus. Nós precisamos declarar isso, meus irmãos. Nós sabemos, nós falamos isso entre a juventude. A juventude de hoje pode perceber, nós já podemos sentir um avivamento está chegando. Um avivamento está se aproximando. E esse avivamento, talvez você, talvez eu, nós não vamos participar, mas a sua descendência vai. E é nosso papel, é nossa função preparar essas pessoas para que esse avivamento seja um ponto de partida para a volta de Jesus. Amém? Sexto e último exemplo. Maria. Mães que permanecem até na cruz. Você repita comigo? Mães que permanecem até na cruz. Veja o que diz o Evangelho de João, no capítulo 19, verso 25. E junto à cruz estava. O interessante é que todos gostam de falar de Maria no nascimento de Jesus. Naquele momento maravilhoso, quando é Natal, nós sempre mencionamos isso. Nós sempre vemos ali os filmes, é algo extraordinário. Mas poucas pessoas falam de Maria na cruz. Poucas pessoas falam da dor que ela sentiu, que eu tenho certeza que foi muito maior do que a dor do parto. Eu tenho certeza que foi muito maior. Então muitos falam de Maria no nascimento, mas poucos falam de Maria na cruz. Porque gerar Jesus, como eu disse, foi algo lindo, algo maravilhoso, algo que nós olhamos para o filme e ficamos encantados, mas permanecer perto dele na dor custou muito caro. Custou muito caro para uma mãe, vendo sobre o seu filho o peso de toda a humanidade.
Criar um filho, cuidar de um filho, educá-lo, ensiná-lo para um dia vê-lo sendo entregue numa cruz, martirizado, moído, transpassado, morto pelas iniquidades de outras pessoas. Os discípulos fugiram. Olha só, os discípulos amados, aqueles que diriam: Senhor, eu nunca te deixarei. Senhor, eu sempre estarei ao seu lado. O que o Senhor precisar, conte conosco. Os discípulos fugiram, mas Maria ficou, porque a mãe fica. Os amigos podem ir, os colegas podem ir, as pessoas, os namoradas podem ir, mas a mãe permanece. A mãe fica. E foi isso que Maria fez. Ela não podia impedir a cruz, mas ela podia permanecer perto. Foi isso que ela fez. Às vezes você, mãe, não pode interferir no que está acontecendo na vida do teu filho, mas você pode permanecer perto. Você pode ficar perto, você pode acompanhá-lo, você pode passar essa situação ao lado dele, dando força, incentivando, dizendo: filho, eu estou aqui. Foi isso que Maria fez. Foi isso que Maria declarou, mesmo sem palavras. Mas a presença dela fez isso. A presença dela mostrou para Jesus: ei, filho, eu estou aqui. Veja, meus irmãos, talvez essa seja uma das imagens mais fortes da maternidade. Ver um filho sendo entregue, vendo um filho morrer pelo pecado de outros. Veja, permanecer, mesmo quando o coração está sendo atravessado pela dor. Lucas, ele faz essa declaração. Como você sabe, Lucas, ele era um médico, e Lucas, ele tem um olhar muito mais intrínseco, um olhar muito mais detalhoso, um olhar muito mais específico. E Lucas, ele declara no capítulo 2, verso 35, uma espada transpassará a sua alma. Ele não fala que a espada vai transpassar o corpo, o braço, uma perna. Não, porque isso é uma dor que você tem naquele momento, mas você pode tratar, você pode curar, e logo ela vai sumir, fica somente a cicatriz, mas a dor vai embora. Mas uma espada que transpassa a alma é uma dor que permanece, é uma dor que resiste, é uma dor que fala mais alto do que qualquer parto, do que qualquer corte, do que qualquer dor. Essa dor na alma foi a dor que Maria sentiu. Maria carregou o Salvador no ventre e depois carregou a dor de vê-lo na cruz do Calvário. E sabe por quê? Porque tem gente que só permanece perto do milagre, mas a mãe permanece até na dor. A mãe permanece até na dor. Eu sei que nesse momento existem mães que estão ao lado de filhos no momento da dor. Mães que estão nesse momento ao lado de um filho que está sofrendo, mas eu tenho certeza que ela está sofrendo mais. Porque a mãe, ela sofre mais do que os filhos. Como eu disse, tem gente que só permanece perto no milagre, mas a mãe permanece até na dor. A Bíblia está cheia de mães, mas essas mulheres tinham algo em comum. Sabe qual era? Sabe o que mantinha essas mulheres todas ligadas, associadas? Sabe o que era comum entre elas? Elas não carregavam apenas filhos, elas carregavam propósitos. Você pode dar glória a Deus aí? Glória a Deus. Porque um dia você foi o propósito da sua mãe. E talvez hoje você está cuidando de um propósito que Deus confiou a você. Como eu disse, não carregam apenas filhos, mas carregam propósitos. Eunice formou um discípulo. Ana gerou um profeta. A mulher Sirofenícia sustentou uma batalha. A viúva de Sarepta protegeu um filho no limite. Joquebede preservou um libertador. E Maria permaneceu até na cruz. E como eu disse, talvez o mundo, talvez a sociedade, talvez o sistema nunca reconhecerá totalmente o que uma mãe suporta. Mas saiba que Deus reconhece. Aleluia. Deus está te reconhecendo nessa manhã, mãe. Deus está reconhecendo o seu esforço, mãe. Deus está dizendo para você: não foi em vão. Porque jamais será em vão criar filhos na presença do Senhor. E hoje não é apenas um dia para entregar flores.
Hoje é um dia de honrar mulheres que choraram escondidos. Mulheres que oraram em silêncio. Mulheres que sustentaram casas. E deixa eu te falar uma coisa, sustentar uma casa não é só o valor não é só o dinheiro não, homem. Sustentar uma casa é oração. Sustentar uma casa é súplica. Sustentar uma casa é você blindar essa casa com oração, dizendo: Senhor, os teus anjos estão acampados, Senhor, em volta desse lar. É isso que sustenta uma casa. Dinheiro nunca foi o motivo principal para sustentar uma casa. O motivo principal que sustenta uma casa é a oração, é o choro, é a súplica, é a entrega. E hoje é dia de honrar essas mulheres que, como eu disse, choraram, oraram, sustentaram, carregaram filhos e não desistiram. E talvez nessa manhã, como eu disse, existam mulheres, mães aqui que estão cansadas, pensando que ninguém percebeu o esforço de vocês. E vou falar isso pela última vez: o céu viu o teu esforço. E Deus honra mulheres que carregam propósitos. Se você é mãe ou carrega alguém em oração dentro do seu coração, porque ser mãe não propriamente é quem gerou um filho físico. Você pode ter gerado muitos filhos na fé. Você é uma mãe também. Amém? Amém. Você é uma mãe também. Nossa irmã Cleusa, você é uma mãe que gerou muitos filhos espirituais. Aleluia. E glória a Deus por isso. Porque independentemente de você ter gerado os seus filhos, você pode continuar gerando filhos. Mas você pode pensar: missionário, não tem mais idade. Ei, eu não estou falando de filhos dentro de você não. Eu estou falando filhos na fé. Eu estou falando filhos espirituais. Glória a Deus. Então, se você é mãe, se você carrega alguém no seu coração, eu quero orar por você nessa manhã. Hoje nós queremos agradecer, mas também queremos orar por você, que é uma mãe forte, que é uma mãe guerreira, que é uma mãe que é um exemplo para todos nós. Amém? Amém. Fique de pé, pois é chegado o momento da oração.